Estamos começando então a segunda parte da primeira aula de cultura judaica, cultura de Israel. Irmãos, ainda falando sobre algumas curiosidades e aplicando alguns versículos bíblicos a respeito do telhado, né? Alguém pode abrir aí Atos 10, 9 para ler para nós, por favor? Atos 10 e 9. E no dia seguinte, indo eles pelo caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Terraço é o telhado, tá? É aquele cenáculo que serve para... Às vezes serve para secar grãos também, tá? Foi ali que Rafa escolheu. O irmão tá ligado no manto, é isso aí. É isso aí. Você podia também fazer de armazém, né? Você criava gado, deixava lá aqueles feno, né, guardado. Secagem de grãos, também muito usado. Geralmente nós temos a eira, né? Eira não é o telhado. Eira é uma laje, né? Realmente uma pedra, um lugar próprio para secagem de grãos. A primeira é às 6 da manhã. Hora a primeira, a segunda é hora 3 da tarde. 3 da tarde. Ok? Aí você coloca o trigo lá para secar. Depois que ele já está seco, você tem que usar pá de joeirar. A pá de joeirar é uma pá furada. Você pega a pá, o grão, né, o trigo, por exemplo, e joga contra o vento. Minto, desculpe. Antes de a pá de joeirar, ele tem que passar por um processo de vara. Você tem que bater com a vara nele. Isso tudo tem tudo a ver com a gente, hein? Tem que entrar na vara, meu, para arrancar a casca. É muito crente cascudo. A casca ela é importante até um período da vida do trigo, depois começa a atrapalhar. Então você coloca para secar na eira, o sol faz com que a casca dê uma estouradinha, porque ela infla, né? Porque tem a umidade dentro, aquela umidade tem que sair para algum lugar, então ela estoura a casquinha. Aí depois, porque ela já está quase sequinha, o agricultor lá, o camarada, vem com a vara e bate para quê? Para soltar a casquinha do grão. Aí depois vem a pá de joeirar. É uma pá furada. Você pega e joga contra o vento. A palha vai para um lado e o grão cai para outro, porque o grão é mais pesado. Acabou o processo? Não, aí você vai ser torrado. Depois de torrado, tu vai ser moído. Eita, coisa boa, né? Mas Jesus falou, é outra mensagem, só não está anotando quem não quiser. Dia 23 estou lá, hein? Lá na sua parentela lá, né? Então, depois de torrado, você vai ser moído, e foi todo o processo que Jesus passou, né? Lá em Isaías capítulo 53 fala: ele foi ferido pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. E é um processo que todos nós temos que passar como trigo nesse trigal de Jeová. Ok? Então tá. Outro versículo aí, nós estamos falando ainda. Era comum haver atividades nos telhados que a lei mosaica dispunha que se construísse nela parapeitos. Alguém abre em Deuteronômio 22, 8, por favor. Geralmente eram gradeamentos de madeira. Deuteronômio 22, 8. Pode ler, por favor. Quando edificares uma casa nova, farás um parapeito beirado, para que não ponhas culpa de sangue na sua casa, se alguém de algum modo cair nela. Olha aí, vocês viram a responsabilidade? Mas eu construí, mas aí eu fiz uma festinha de 15 anos aqui, não sabia que alguém ia subir lá e cair. Amigo, você vai ser culpado, está escrito lá na lei. Aí, isso é lei, aí é mandamento, tá? Então, é uma lei de segurança, então tem que botar o parapeito. Construiu em cima,
Preocupação, faço o parapeito. De repente pode não ser nenhum vizinho, pode ser até um filho seu mesmo. Vai cair de lá. E como é que vai dar o varal para uma rapaziada dessa? Mas naquela época não tinha isso. Da prefeitura também? Prefeitura. Hoje já tem isso, né? Você não pode construir do jeito que você quiser, tem que ter a assinatura do engenheiro, né? E mesmo assim é perigoso, né? Isso é o que eu digo aí, né? Pastor, chama o culpado para Eutico, a morte dele, então. O cara não protegeu bem o ambiente lá, né? O quê? O Eutico lá, o cara não protegeu então bem o ambiente, que ele... Não. Mas é um... Ó, ele tá fazendo uma pergunta interessante. Ele tá falando do Eutico que caiu lá de cima, mas o Eutico não caiu do parapeito. Ele subiu na janela. Não, aí não. 1,70 m, 1,80 m, não tem padrão pro cara amarrar. Não, mas naquela época. O cara fazia no Hoje existe... terceiro. Ele tava no terceiro andar. Como é que funcionava? Lá tinha uma janela. As portas, a janela tinha tipo de uma porta que abria pra fora, assim, ó. Imagina um tablado que fazia assim, aí botava uma escora lá. Ele devia estar sentado num lugar indevido, né? Isso fala do crente Raimundo. Tá com o bumbum sentado uma metade no mundo, tá dentro da igreja, né? Mas janela é divisa, mano. Janela é divisa. Não é? Só que aí ele foi... outra coisa interessante. A Bíblia diz que ele dormiu, né? Mas o verbo não é dormir, porque nós falamos aqui, é o contínuo. Ele foi dormindo aos poucos. Olha aí a diferença. Ninguém dorme assim, né? É igual o pregador que tá pregando lá na tua igreja, você tá vendo que tem uns irmãos que estão pescando. Começa assim, né? E tem umas que é uma luta pra você não dormir, né? Não, os irmãos não tem culpa não, porque tem mensagem que é assim mesmo, né? Não preparou direito. Agora quando a mensagem é boa, os irmãos ficam assim, ó. Não é? Bom, pra mim, eu vejo assim, né? O sono parecia profundo, mas não consegui chegar no profundo. Mas ele foi dormindo aos poucos, ele foi pescando, deu uma pum. Foi. O negócio é sério, rapaz. Prosseguindo. Foi num desses aposentos que ele se reuniu com seus discípulos para celebrar a Páscoa. Vamos só ver o versículo aí. Lucas 22:12. Então Jesus, nós falamos, comentamos, mas vamos ver na Bíblia, né? Se realmente era nesse lugar aí. Lucas 22:12. Pode? Então ele moço, trará grande cenáculo mobilado. Aí fazer preparativos. Isso aí. Outra coisa que eu esqueci de falar para os irmãos. Dentro da casa, né? Nessas varandinhas aí. Alguém leia Mateus 6:6, por favor. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai, quando o pai te responde, Isso. recompensará. Jesus aí está ensinando, né? Para você entrar no teu aposento, porque algumas casas tinham um lugarzinho separado também. Pode ser, mas também às vezes tinha um quartinho separado, né? Alguma coisa do tipo. Onde é que a gente vê isso no Antigo Testamento? Vocês se lembram? Eliseu, quem falou Eliseu? Isso aí, varão. Onde que no Antigo Testamento a gente vê uma casa que foi construída um quartinho separado? A mulher sunamita. Lembra? Ela tá com o marido dela, ela vê o Eliseu passando com o menino lá, com o Geazi, né? E ela chegou uma hora e falou assim, olha, eu vejo que esse homem, toda vez que passa aqui, é um homem de Deus. Vamos fazer um quartinho para ele, né? Na nossa casa. Dá outra mensagem aí, varão. Eu já vi mensagem aí também. Você já ouviu também, né? Aí botou o que no quartinho, lembra? Uma cadeira. Que mais?
uma mesa Uma cama. e tá faltando uma coisa. Candelabro, a luz. Olha, A mesa eita. representa no seu... Aí você vai com você, né? Só pra você ver como tem, né? Bora lá. O quartinho, exatamente. O quartinho era ungido, hein? Não, mas não foi o quartinho. Quem ressuscitou não foi o quarto, foi Jesus, né? Foi o Senhor, né? Jesus já é eterno, né? Já estava presente lá. Outro. É possível que quando Pedro disse a Jesus no Monte da Transfiguração... Tô no livro. Todo mundo aqui do... Eu tô naquele... Antes da porta, tá escrito a porta aí no comecinho. Lá pra cima. Aí tá escrito lá, foi num desses aposentos que ele reuniu. Vai pra baixo aí. Qual parte não? 16. Qual parágrafo? 16. 16, página 16. Eu sei. Então, ó, você conta parágrafo 1, 2, Ah, tá. 3. Aposentos. É possível que quando Pedro disse a Jesus no Monte da Transfiguração que poderiam construir ali tendas para Moisés, Elias e Jesus, ele estivesse referindo a esse tipo de cabana, né? Também tem as nossas cabanas que pode ser construída. Mais para baixo um pouquinho. Embora o conhecimento da técnica de encanamento seja tão antigo quanto a fundação da primeira cidade, só na época de Cristo é que estavam tomando providências para instalar vasos sanitários. Agora, vaso sanitário não é esse vaso sanitário de hoje, tá? Era um vaso coletivo. É um vaso, é um banco com buracos, sem divisão. Mas uma patente geralmente tem as divisões, né? É mais moderno. Só que naquela época o pessoal sentava um do lado do outro. E aí, rapaz, como é que tá? Fazendo o número 2, tá? Não, homem tinha. Já que você fez essa pergunta... Porque hoje em dia, tem que ser tudo igual. Não, mas aí que você se engana, né? Esse negócio é antigo. Porque lá em Roma, na época do famoso filósofo Sêneca, ele mesmo disse, era tanta perversão na época em Roma, essa questão, né? Essa questão, que ele chegou e falou assim, olha, se continuar assim, logo não vai ter, Roma vai se acabar, porque não haverá mais casamento. Então havia sim banheiro masculino e feminino, mas existiam as chamadas termas, que eram prostíbulos. Uma famosíssima que aconteceu uma tragédia, tive a oportunidade de ir lá por 2 vezes, Pompeia e Herculano. A cidade ainda não foi totalmente escavada, ela foi escavada uma pequena parte, mas o que foi escavado, amigo, você vê coisa tremenda. E era uma cidade assim, era uma cidade normal, mas tinha uma perversão terrível. Muitas casas de prostituição. Na frente das casas eles acreditavam que se você fizesse uma escultura de um pênis, a casa estaria protegida. Alguns dizem que aquele pênis é para dizer que aquele lugar ali era um lugar de prostíbulo também. Pô, mano, mas em toda casa quase tinha um pênis desenhado lá, né? Um dia você vai lá, você vai ver. Pastor, onde tem o obelisco, você não pode... O obelisco aí já aparece mais na... Aqui em Roma, lá no Vaticano, tem um obelisco. Tem. Na Praça de São Pietro, eu acho que eu fui em Roma mais ou menos, para não mentir, umas 30 vezes, cara. É que meu irmão mora do lado, pô. É só pegar o trem. Aí, pô, a gente vê coisa que não era nem pra ter visto, né? Aí eu tô naquela Praça de São Pedro, tô olhando ali, já tinha visto tudo. Mas eu olhei pro chão, falei, não acredito. Símbolos do zodíaco. Na Praça do São Pedro. Símbolo de... O livro de satanismo é a coisa que mais tem.
Não, é o que eu tô dizendo. Agora eu não sei por que tá lá. E tem um obelisco no meio da Praça de São Pedro. Não só lá, né? Tem em vários lugares. Mas você falou poste ídolo, é diferente de obelisco. Então, o poste ídolo já era uma coisa tem a mesma origem, mas o formato era diferente, né? Era dedicado a Zera. Hã? Mas assim, o significado resumido é o mesmo. Mas pra época, ela tinha uma conotação cultural, né? Culto à fertilização. Mas eu não vi ninguém pelado lá em Roma. Agora não é que ela é possível. Não, mas não tinha, né? Mas não, só tô dizendo o seguinte. É a mesma objetivo, assim, de repente é o mesmo, remeter-se àquilo, sim. A virilidade, né? Porque quando a pessoa olha para aquilo, remete à virilidade. Sou forte, né? Então veio, tá? É viril. Mas lá na época de Israel, em outras, lá com os filisteus também, né? Aqueles povos antigos, tinha culto com como é que fala? Os arsenocoitais, né? Que eram os prostitutos cultuais e prostitutas cultuais também. Lembra que eu falei da Cibele também? Lá não era um poste, era uma imagem. Tinha o templo, né? Tinha, lá em Roma, tinha zilhões de templos lá. Tinha as vestais, né? As meninas ficavam 33 anos lá, virgens. As guardadoras do fogo. Também tudo era culto. Mas assim, ó, se tu o país, era a mesma É a mesma imagem, então, assim. Desse poste É porque muito ligado à homossexualidade, na verdade. não é só homossexualidade, ao sexo, né? Porque na Índia, por exemplo, quando você vai fazer piercing na Índia, onde é que eles colocam os piercings? Nos chakras. O que são chakras? São os pontos energéticos. E onde que é? Pode ver, eles botam nos órgãos genitais, botam na cabeça, bota perto do cérebro, bota aqui. Não, pastor, falar isso. Não, pera aí, nós vamos continuar aqui, né? Eu só vou encerrar isso aqui. Senão vai longe, irmã. Vai longe. Aí é outra matéria. Aí depois fala pro chefe, eu venho dar essa aula. Ele tá estudando inclusive isso aí lá, ele tá fazendo essa faculdade lá, de Sociologia da Religião. Sim, só para encerrar, irmã. Então, o objetivo lá era o mesmo, era culto, tá? Era culto, tá? Um obelisco, o outro chamado poste ídolo. Esses agora que tem, eles botam na cidade. Está inclusive atrelado também, parece que é a maçonaria também, né? Que está sempre o Lions Club, Rotary Club, que são entidades que estão ali, né, de alguma forma envolvidos politicamente, né, socialmente fazendo ali as suas ações. Então vamos lá. Então só para encerrar aqui essa parte, se você for lá eu falei que existiam então esses banheiros públicos, né, com essas, como é que a menina faz? Patente que chama, né? Eram buracos, né? Eu tive a triste oportunidade, mas foi bom, para ir lá em Auschwitz, lá onde o campo de concentração também era assim, é assim. Os banheiros, tá lá até hoje, né? São bancos, né? Furados. E as pessoas, imagina, é um prédio, irmãos, imenso assim, dá uns mais de 50 metros de comprimento só de patente. Era um do lado das mulheres e outro do lado dos homens. Mas diz que era tanta diarreia que o pessoal tinha que não tinha, às vezes sentava 3 num buraco desse tamanho. E às vezes não dava tempo de chegar. E não podia trocar roupa. E eles andavam com uma cumbuquinha, porque se jogasse essa cumbuquinha fora de lata, de ferro esmaltado, era o único lugar que eles podiam comer. E alguns, isso aí eu ouvi um relato de uma sobrevivente, ela disse que às vezes, e se eles fossem pegos defecando fora da patente, eles apanhavam, às vezes até morriam. Eles morriam por nada, né? Então, para não morrer, ela defecava na cumbuquinha que comia. Aí depois limpava, passava terra ou neve e depois ia comer. E você reclamando que achou uma baratinha no negócio, né? Ok. Olha, eu não recomendo que ninguém vá lá. Mas seria bom que você fosse. Entendeu? Uma coisa meio assim. É porque... E faça um estudo antes de ir para lá. O que aconteceu? Porque se você for lá sem saber o que aconteceu, você vai chegar no lugar... Tô vendo só prédio vazio. Mas pelo menos tem uma noção básica. Depois vai lá. Você vai ser impactado. A sua vida vai falar... Mano... Tem noção...
Pra que eu quero 3 pares de sapato? Né? Eu falo pra minha filha lá, abre o armário, tá caindo sapato, né? Não é só mulher que tem sapato demais, o homem tem sapato demais às vezes também, né? Tem, sei lá, 45 cuecas, não sei, né? Alguma coisa do tipo. Protásio deve ter. Aquelas cuecas de redinha tem? Não, aquela lá. Isso aí, o pessoal da mulher colorida, né? Da minha vez. Eu já usei aquela machuca, não dá não? Agora ele casa. Ô, Protásio, você é meu amigo, pô. Agora já vai voltar, Protásio. Ô, professor. Casa meu amigo. Ô, professor, a gente quer casar o... Bora lá? Olha aí. O Protásio quer casar. A porta, página 17. Tava quieto até agora, né? Acho que eu não botei porta aqui não. Professor, a partir da próxima aula, quem vai conectar vai ter uma TV de 40 polegadas aqui, tá? É mesmo? Os que são por TV, usa imaginação. Oi? Sim. Já quarta-feira chega o conteúdo também. Eita, papai. Merece um glória, né? Olha só, irmãos. Para falar de porta, a porta, no conceito oriental, sempre teve um papel místico. Tanto é que Jesus diz, eu sou a porta. Não é à toa. Claro que ele está falando de um conceito de reino, salvação, lugar onde as ovelhas entram, né? Entram e saem. Liberdade. Quem é o porteiro? O Espírito Santo, certo? O porteiro está ali, ele que abre e fecha, né? Então Jesus, ele é a porta. Jesus ele está confrontando o reino com as práticas judaicas. É bem diferente. O judeu, muitos parece que serviam o judaísmo como uma obrigação. Mas Jesus disse que o reino, a perspectiva do reino é outra, não é de opressão, mas é de liberdade. A porta está sempre aberta, não quer, amigo? A porta, a minha avó já dizia, é a serventia da casa. Não quer, vai. Só que depois, mas não que Jesus esteja trazendo um significado místico para a porta, não é isso. Mas ele usa a figura da porta por causa do entendimento de porta, portal. Vocês já viram falar, vai passar o portal de não sei o quê. Toda cidade tem um portal, né? Tinha até um programa aí que, você para vencer tem que cruzar o portal. Então tem essa coisa mística do portal, eu tenho que passar de lá, do lado de lá. A própria religião egípcia, né? O livro dos mortos, o camarada tinha que fazer aquele percurso todinho. Qual era o objetivo final? Passar no portal do Jardim dos Juncos. Ser considerado inocente naquele julgamento, que um coração ia ser colocado na balança de um lado e a pena do ganso do outro, se o coração fosse mais leve. A porta da esperança, até o Silvio Santos, né? A porta da esperança, pessoal da minha época. Pessoal do grupo de risco se lembra? A porta da esperança. Você era adolescente, né, mano? Não vem com essa carinha não, né? Pastor, Jesus entra ali pela porta da balança de Anubis, templo, né? Pela porta, Então, a porta sempre tem esse significado. Mas o que acontece? Os judeus, então, você se lembra lá em Deuteronômio capítulo 6, que diz assim, olha, vocês pais, inculquem a palavra na cabeça do teu filho, à noite, quando vai dormir, quando acordar, durante o dia, na hora do almoço, na hora da janta, na hora do café, na hora que for pra rua, na hora que voltar, fala, o Senhor é bom, pede pro Senhor te proteger. Então, inculcar é colocar, é deixar ele saturado, não saturado no sentido de ruim, mas imerso na palavra e na presença de Deus, porque Deus se faz presente através da sua palavra, não é? Como é que a gente tem conhecimento de Deus? Até uma menina aí tem seguindo uma ideologia aí diferente, né? E ela fala assim, não, eu sou cristã, mas não preciso ler a Bíblia. Aí tinha uma menina outra da igreja, né, fazendo contraponto, disse assim,
Mas como é que você conhece a Deus se a gente só conhece a Deus através das Escrituras? Mas eu não preciso de ler a Bíblia para conhecer a Deus, eu sou cristã. Não tem como, irmão, desculpe. Não tem como. Né? Conhecereis a verdade, é a palavra. A verdade vos libertará. Né? Então, através da leitura da palavra que a gente é liberto e o Espírito Santo de Deus, ele como é que fala? Ele confirma que realmente nós somos filhos de Deus. Né? Essa palavra que a gente lê. Essa palavra liberta. E a Bíblia é o único livro que quando a gente lê, o autor está presente. Então, dentro dessa perspectiva da porta, desse lugar sagrado da casa, os judeus criaram, né? Não foi Deus que mandou fazer isso. Deus mandou inculcar o filho, mas eles inventaram lá o mezuzá. Mezuzá é uma caixinha que tem algumas partes da lei, né? Assim como o fariseu usava filactério, que era uma caixinha amarrada na cabeça, que era para não esquecer, coisa linda, né? Ou do lado esquerdo, do lado do coração, para que a mensagem esteja sempre lá do coração, e ele com aquela hipocrisia ficava com aquela caixinha assim, Jeová é maravilhoso. Não adianta nada ter a caixinha aqui e não ter aqui, né? Jesus mesmo falou, vossos lábios falam de mim, mas o vosso coração está longe. Né? E nem adianta frequentar templo, porque na época de Jesus, lá aquele templo, Jesus mesmo disse já no finalzinho da sua jornada, né? Ele está chegando em Jerusalém e lá de longe ele começa a chorar e fala, Jerusalém, Jerusalém, e mata os seus profetas, que apedrejam aqueles que são enviados até vocês. Eu queria ser como uma galinha, né? Que bota os pintinhos debaixo das asas. Mas vocês não quiseram. Por isso, a vossa casa está cheia, né? Vazia. Vazia. Deus não habitava mais lá. Bom, Deus nunca habitou em templo, né? Ou sim? Ai, meu Deus. Deus habita em templo? Habita? Em templo? Templo? Paredes? Templo material? Meia-noite, quando for todo mundo embora, Deus está habitando aqui? Parede concebe Deus? Deus está aqui. Não com atuação, mas ele se faz. Mas o Ele templo de universo, ele Jesus. não está atuando ali naquele. Está falando da onisciência. A onipresença. Deus habita em nós, irmãos. Né? Nós temos consciência de quem é Deus. Parede é parede. Amém. Deus está em todos os lugares. Creio nisso plenamente. Né? Mas nós temos a consciência de quem é Deus. Eu concebo Deus. Né? É que se torna uma heresia aquele. Quando eu cheguei aqui, não sei onde eu estava. Não vai fazer diferença nenhuma. Já tinha alguém lá, daí tava, né? Agora, Não, nesse conceito de que ele está em todo lugar, sim. Mas no conceito de que consciência de que Deus está, a parede não tem consciência. Deus habita num lugar que tem consciência. A parede não sabe que Deus está aqui. Né? Sim, mas ele preenche todas as coisas, todos os espaços, é verdade. Mas ele habita em nós, certo? Então eles colocam esse mezuzá, que é uma caixinha, e antes de sair de casa eles passam a mão ali, tipo assim, né? Que o Senhor me abençoe na minha saída. E quando chega em casa também ele bota a mão lá agradecendo a chegada, o dia que teve, chama mezuzá. Não confunda com menorá. Menorá é o candelabro. Tem candelabro de 8 e de 7. Do templo ela é de 7. E o de 8 é da onde? De uma festa. É isso aí. É aquela festa que só tinha óleo para durar um dia e durou quantos dias? 8. Esse menorá ele é usado só na festa de Hanukkah, que é a festa das luzes. Hanukkah. Anual, é. Você escreve chá com CH, né? Você escreve chá no carro, mas se pronuncia Isso. CH. Hanukkah. Se escreve CH. Toda vez que você vê uma palavra hebraica que foi latinizada e tá CH, você lê Ha. Não é chá. É um cultural, né? É. Hanukkah é Hanukkah. O quê? Fala pra fora, minha filha. Professora? Qual o nome do canal dela?
É a palavra. Tem uma moça que ela fala de hermenêutica de hebraica, mano. É a beleza da palavra, não é esse? Recomendo pra vocês. Só toma cuidado que é meio cabalista, né? Mas ela fala umas coisas legais. Tudo tem um porquê, tem um porém. Não, ouve lá, mas ó. Cuidado, Eu só ia pegar meu celular. Qual? Israel com a Aline, né? Também. Ah. É, eu não sei se é a mesma. É, mas tem uns canais interessantes lá. Agora vocês só tomem cuidado com esses canais judaicos aí. Tem muitos canais bons. É, a Aline é bom. Eu gosto. Ela não é evangélica, ela é judia, né? Mas tem alguns canais que. Aí tem uns crentes que estão começando agora a estudarem. Aí viram um cabalista falando: Meu Deus, que coisa tremenda! Aí vai pregar no púlpito. Teve um camarada que foi na nossa igreja lá e falou assim: Não, irmãos, eu sou autodidata, eu estudo, não sei o que lá. Aí foi ver o cara tá estudando cabala, meu irmão. Pregando cabala, eu falei assim: Para! Né? Sai fora. Cabala, não. Então, mezuzá já entenderam o que é, né? Outra coisa. Nós temos também, geralmente nesse mezuzá, eles colocam o chamado Shema Israel. O Shema Israel é aquele: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Shema Israel, Adonai, não. Errado. Não, peraí. É Shema Israel, Elohim, Adonai Errad, né? Isso. É na placa, eles botam na porta? Não, é um papelzinho enrolado com essa mensagem. Fica dentro do mezuzá. Uma caixinha fica na porta. Na porta. Você quer ver? No umbral. Umbral é essa parte do lado da porta. É onde passou o sangue lá? Tem um lugar. Essas empresas, lojas judaicas, por exemplo, H Stern é judaica. Na porta da loja tem um mezuzá. No shopping. H Stern, deixa eu ver outra que tem. Lá no meu prédio. Tem, às vezes eles botam um negocinho, uma coluninha assim, uma caixinha. Tem vários modelos, tá? Eu sei, querido, mas aqui no livro é uma coisa, eu quero ver mais atualizado. É parecido com o do livro aí, página 17. Ok? As versões originais do mezuzá eram mais elaboradas e continham um pergaminho onde estavam gravados num dos lados as passagens de Deuteronômio 6, 4 a 9 e no outro as palavras Shaddai, um dos nomes atribuídos a Deus. Você sabe que a Bíblia algumas vezes Deus é chamado de Jeová, Yehavé, ninguém sabe qual é a pronúncia, né? E mesmo quando o judeu lê essa parte que aparece lá Jeová, ele não fala Jeová, ele fala ou Adonai ou ele fala Hashem. Hashem significa o nome. Que nome? O nome, é isso. Então já sabe. E aí quando fala o nome já é. Né? E às vezes você entra num site ou messiânico, que são judeus que se converteram, que vai estar escrito Deus. Você vai ver que está escrito D maiúsculo, apóstrofo, US. Está escrito Dus. Você nunca viu esse site assim, não? Então, às vezes é um site messiânico. Então, para não escrever o nome de Deus em vão, até e Deus mesmo, que já sabe que está fazendo referência. D apóstrofo, US. Tá? Então, é um site messiânico, provavelmente. Ou um judeu escrevendo Deus, né? O assoalho da casa, página 18. Onde é que eu estou aqui? Eu não botei assoalho, mas aí a casa, o piso, né? Na maioria das casas, o assoalho era de cerâmica. PK, não é cerâmica porcelanato, né, irmão? É cerâmica rústica. Eles faziam igual tijolo. Tinha igual tijolo, só que fazia. A gente tá falando sobre saneamento básico.
Foi a partir do Império Romano que começaram os encanamentos, as coisas todas. Até hoje, lá em Roma, irmãos, você passa no meio da cidade, tem lá os aquedutos. E tem aqueduto que funciona até hoje, mano. Acredita nisso? Eles usam aqueduto. Eles podiam vir pra cá, Rapaz. Não, mas é uma coisa tão impressionante esse aqueduto, porque você vê aquela... É tipo uma ponte, né? Que passa assim na cidade. Aquilo ali o cara não pode botar uma inclinação que quiser, a água tem que escorrer. Se você botar inclinação demais, a água derrama. Se você botar inclinação de menos, a água empaca. Física, né? Pura. Física pura. E tem lugar, irmãos, pasmem, olha, estou falando de coisa de 2000 anos atrás. Tem lugar que tinha desnível, era mais alto. Eles faziam um sistema de sifão, a água caía com força, empurrava essa para cá, ia para cima. 2000 anos atrás. Bom, há 5000 anos atrás, embalsamava, e até hoje a gente não sabe como é que faz. Teve um esperto, eu falei pra você, acho da outra vez, teve um esperto que pegou um pedacinho de múmia e mordeu, experimentou e disse que tinha gosto de canela. Então eles devem... Fica a dica pra quem gosta de canela. Eu li isso aí. O cara experimentou o pedaço da múmia e falou que era temperada. Tinha gosto de tempero, mas era constatado que era temperado mesmo. Eles botavam natrão, botavam canela, especiarias, que é para conservar, né? Eles removiam o professor biologia. Então, o assoalho, vimos. Que mais? Era muito importante que a base do terreno onde se construía fosse firme e estável. Naquelas regiões havia sempre ameaça de fortes terremotos. E você vai ver que na própria Bíblia fala de terremoto. Se eu não me engano é em Amós. Não, é em Isaías, né? Que fala que foi após o terremoto. Tem uma passagem lá que fala que é depois do terremoto. Então, era comum esse negócio de terremoto, tá? E Jesus falou que na época da sua vinda haveriam terremotos menos espaçados, né? Seria uma manifestação mais constante. Não que nunca houve terremoto, vai ter. Não, terremoto sempre teve. Mas só que vai ter, o espaçamento entre eles vai ser menor e a força também vai ser maior. E a gente tem visto aí, né? O negócio está complicando. É Amós 1. Amós 1:1, né? Quando Só lê esse versículo aí. estava entre tecou. Isso. As quais viu a respeito de Israel nos dias de Deus, rei de Judá, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes. Viu? Terremoto. Então, o terremoto foi tão tremendo que já fez um divisor de água. Foi antes daquele terremoto, 2 anos antes daquele terremoto. 7 graus, Pode ter havido outros, né? Mas não, foi aquele lá, aquele violento. É igual aqui quando vocês comentam, né? Eu não estava aqui. Aquela cheia de 83, né? Mano, foi terrível. Depois teve outra também. 87, né? Não, 2007. 2008, né? Foi terrível. Então, são coisas que ficam gravadas. Tiveram outras depois que você nem lembram mais. Vai falar, não, mas pô, aquela é igual, né? Então vamos lá. As casas mais antigas que se deteriorassem, com o tempo iam sendo derrubadas para se construírem outra. Em que situação uma casa era derrubada? Você sabia que tinha até lepra em casa? Está lá em Levítico capítulo 13, 14 e 15 ali. 5 tipos de lepra tinha. Tinha lepra da barba, lepra da cabeça, lepra da pele, lepra da roupa e lepra da casa. Dava uns fungos dentro da casa, tinha que chamar o sacerdote, ele tinha que ver se era lepra. Se fosse lepra, tinha que raspar, passar cal, né? Até hoje assim, né? Pra dar uma cal mata, né? Aí passava um tempo, se voltasse o bolor lá, a lepra, né? Eu não sei que tipo de bolor que era, de fungo que dava, que eles consideravam lepra. Tá lá em Levítico.
Livro das leis. Aí, amigo, ó, tá voltando, sinto muito, pode derrubar essa casa aí. Tinha que derrubar a casa. Derrubar a casa do E cara. às vezes era a única coisa que o cara tinha. Era a única coisa, mas tinha que derrubar. O Estado não indenizava, É. assim, derrubava a casa. Não tinha Estado não, irmão. O Estado não era de direito. Estado não. Era Roma. Iluminação. Agora vem aqui minhas lamparinas aqui, pronto. Iluminação. Como não havia, claro, né, eletricidade e as janelas fossem poucas, o interior das casas era meio escuro. Esse meio aí. Aí a gente vai entender algumas falas de Jesus, né? Não se pega a lamparina e se coloca onde? O que é o alqueire? O que é alqueire? Não. Não se pega a lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas se coloca no velador para que toda a casa... O alqueire, irmãos, era uma caixa. Era uma caixa onde se guardava cereais. E geralmente era guardado debaixo da cama. Então você não vai pegar a lamparina acesa, mas pode causar até um incêndio, né? E botar debaixo da cama, né, dentro da caixa. Ele está mostrando uma coisa radical mesmo. Se você botasse debaixo da cama, já ia esconder. Não, mas você vai botar dentro da caixa, debaixo da cama. É para ninguém ver mesmo. E tem crente que é assim, né? O bicho não brilha nem... Não faz nem sombra. Mas o Senhor está dizendo, não adianta nada vocês esconderem. Bota no lugar correto. Falei em outro momento aqui, deixa eu repetir para quem não estava. Alguns acreditam que esta fala de Jesus pode ter sido para os essênios. Jesus nunca falou mal de essênios. Jesus nunca falou mal de ninguém, né? Só estou dizendo, ele nunca confrontou essênio, né? Ele confrontava fariseu, saduceu, doutor da lei, zelote, né? Com certeza. Mas você nunca vai ver. E lá estavam os essênios reunidos. Jesus também nunca falou da roupa de ninguém. Só uma vez. Aonde? Só tem caravão de Bíblia aqui, né? Apocalipse? Não. No ministério dele. No ministério dele. Não, tá. Mas no ministério. Foi lá na... Eu, inclusive, acho que nem... Eu tenho certeza que não é parábola ali, lá em Lucas, o Lázaro e o rico. É a única vez que Jesus vai falar que ele se vestia de púrpura. Havia um homem que se vestia de púrpura. Alguns dizem que Jesus está falando de Herodes, irmãos, porque Herodes teve 6 Herodes. Nós falamos aqui, né? Então eram 5, um que foi para o inferno. E a púrpura simbolizava o Império Romano. A púrpura é a roupa de rei. Sim, mas o Império Romano usava muito. Sim, nós vimos as vestes aqui, as togas, né? E a de rei era roxa. A que Herodes colocou em cima, você é rei, então coloca aí a roupa, né? Inclusive tentaram dividir lá, mas como era cara, não dividiram essa a púrpura, né? Que é roxa. Então foi a única vez que Jesus falou de roupa de alguém. Ele nunca falou de roupa de ninguém. Ele nunca falou, você tá assim, tá semi-nu, tá semi-pelado, sei lá. Não. Né? Então a gente quer fazer coisas, às vezes, que Jesus nem fez, nunca deu exemplo, né? Não é a gente que faz essa obra, né? A gente tem que orientar com amor. Agora a gente não pode ser fariseu, irmãos. Acho que todo mundo já passou dessa fase aqui, né? Considerar as pessoas por aquilo que vê. Acho que não é o caminho, não é esse, né? Se fosse assim, eu já quebrei a cara um monte de vezes com isso aí. Então eu tô alertando você, fiz 60 anos, agora sou do grupo de risco. Né? Já posso parar em vaga de idoso. Mas ainda não estacionei dentro, tem que arrumar o cartãozinho ainda. Mas vamos lá. Esse negócio de idade é coisa da cabeça. Mas pra mim, a minha cabeça é igual de quando eu tinha 17 anos. Pra mim tá a mesma coisa. Faz de conta. Só de pensamento, mais melhorado. Aí... 17 com inteligência de 60. Então, olha aí. As lamparinas. Esse aí são um tipo de lamparina. O que se usava para queimar? Geralmente, óleo, azeite, né? Mas houve época, não na época de Jesus, você poderia usar outras gorduras. Aqui no Brasil, inclusive, aqui em Santa Catarina, todo lugar, toda praia que tem nome de armação,
Lá no Rio tem a armação dos búzios, a armação de não sei o que. Aqui tem a armação de penha, né? A armação da penha. Você sabe por que chama armação? Por que tem esse nome? O que acontecia lá? Quem já morou numa armação dessa aí? Vocês têm que saber. Era lugar de desmonte de baleia. Mas por exemplo... Não sabia. Cala a boca! Agora cala a boca. Agora você sabe. Então... Te amo. Olha só. Só pra acordar os irmãos. É que tinha os meninos dormindo lá, agora acordaram. A armação era lugar onde desmontava a baleia. Desmontar que a baleia é enorme, né, cara? E eles usavam a banha da baleia pra fazer construção e... Isso. Lá no Rio de Janeiro, ali na área da Praça Mauá, os caras estavam escavando ali pra arrumar a rua, cara. Descobriram até o lugar onde desembarcava escravo, lá o Valongo. Agora ninguém pode mexer mais, o Cais do Valongo. Aquela igreja de São Francisco, mais antiga. Um óleo de baleia. Eles fazia massa, né? Botavam óleo de baleia e diz que, é forte igual cimento. Haja baleia. Imagina só quantas baleias esse cara mataram. Né? Então, e a iluminação do Rio de Janeiro no princípio era com óleo de baleia. Depois que foi o primeiro lugar a botar, parece que gás, né? Lamparina. Foi aquele Barão de Mauá, parece. Que botou lamparina, ou eletricidade. Foi um negócio desse aí. Eletricidade, né? Aí falou do Rio, já se animou lá a carioca lá. A carioca de São Gonçalo. Vai com Deus, minha filha. Eu quero a distância daquele lugar lá. Tô conseguindo vender meu apartamento lá, graças a Deus. Olha aí. Outra casa aí. Ok, iluminação. Vamos lá. As lâmpadas mais primitivas eram muito rudimentares. Não passavam de uma tigelinha rasa semelhante a um pires. Aí eu tava falando, não terminei. O essênio, dizem que foi pro essênio que Jesus falou, né? Não se pega lâmpada, esconde, porque o essênio se achava a luz do mundo. Eles diziam, nós somos a luz do mundo. Eles andavam de branco, se purificava toda hora, mas era o pessoal de boa, era o pessoal de gente boa. Eles não tem nada assim que desabone o... Pastor, não era esses que eram retirados? Ficavam retirados. Aí que tá, né? Talvez confronto de Jesus com eles. Não adianta se esconder, seja aqui. Eles frequentavam o templo, porque eles eram judeus, né? Só que eles não viviam indo toda hora lá. Eles iam nas festividades principais, tipo Páscoa, assim. Mas uma vez acabado, eles voltavam para sua comunidade, lá em Qumran, principalmente. Não era só lá, tinha outras, né? Então, eles andavam de branco, tudo que ia fazer se limpava, se casavam entre eles, né? Eles também incentivavam o ascetismo e o celibato, para não se casar. Inclusive, alguns irmãos nossos do princípio da igreja também eram meio que parecendo essênios, assim, no seu jeito de ser. Eles eram chamados de terapeutas. Alguns cristãos do princípio da igreja lá... Até o final do curso ele tem que estar casado. Não, o pastor tá dando uma justificação, escape pra ele. Olha só, vamos lá. Ó, vai cair na prova e depois vai dizer que a cigana enganou, hein? Ó, olha lá. Vamos prestar atenção. Acabou a zoeira. Então, alguns crentes cristãos, né? Depois da perseguição lá, seja em Jerusalém, né? Lá depois do ano 70, mais pra frente, lá no 100, 150, quando começou a grande perseguição do Império. E muitos cristãos fugiram para o Egito. Lá encontraram um filósofo chamado Filon. E ele dá testemunho de que alguns cristãos que lá estavam, eles pareciam
essênios. Eles não chamam de essênios, eles chamam de terapeutas, porque eles oravam pelas pessoas doentes e as pessoas eram curadas. Eles ficavam 3, 4, 5 dias sem comer. Ele conta, ele não era cristão, ele era um filósofo judeu. Está lá no livro do Eusébio de Cesareia. Ele conta logo no início, na página 30 a 40 ali. A história da igreja de Eusébio de Cesareia, ele conta. O nome é Filon de Alexandria, esse filósofo judeu, né? E ele dá testemunho, então, desses cristãos que a vida deles era orar o tempo todo, ficar sem comer, fazia o bem para as pessoas e orava para quem estava enfermo. Concorrência, porra. Ok? Prosseguindo. Vamos passar para a próxima. Ó, 10 minutos antes da aula eu tenho que passar aí os grupos que vai ter seminário, tá? Tá? Claro! Quando? Rapaz, nada tá tão ruim que não possa piorar. Vamos lá. Não, vou passar daqui a pouquinho. É o assunto do livro mesmo. Eu tenho que apresentar, pessoal? Vai. Geralmente podia-se colocar lâmpadas em vários pontos de um aposento. Grupo. Em alguns lugares costumava-se fixar à parede uma espécie de prateleira de pedra para se colocar nela as lâmpadas, tá? Então tá aí as lâmpadazinhas, já passei para vocês. Ok? As paredes. As paredes eram lisas, sem adornos. A lei proibia que os israelitas usassem figuras na decoração. Porque não fareis para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, embaixo na terra, nas águas debaixo da terra. Eu, Senhor, sou do Senhor vosso Deus, sou Deus zeloso. Não é para ter. Eu não sei, estou aprendendo, né? Foi até bom você perguntar, porque houve um problema aí lá no ano 1052, parece, quando teve a chamada Grande Cisma, que dividiu a igreja católica apostólica romana da igreja católica ortodoxa do Oriente. Foi exatamente por causa disso daí, chamada iconoclastia, né? Porque a igreja católica adotou as imagens de escultura, tá? E a igreja do Oriente eles eram contra isso aí. Não, anglicano é 1600 e blau. Tô falando 1052, né? A chamada Grande Cisma. Quando a igreja cristã não existia a reforma ainda. Era só a igreja católica apostólica romana. Tinha aqueles movimentos, já estavam começando de insatisfação com Roma já. Sempre teve, né? Sempre teve, porque eles perceberam que a igreja estava se corrompendo. O primeiro movimento que se levantou contra as riquezas e contra o clero foram os cátaros, né? Os cátaros, o problema dos cátaros é que eles eram contra, mas eles eram gnósticos também. O problema deles era esse. Eles eram gnósticos. Nós já vimos o que é gnóstico, né? Ali fala exatamente do domínio da época. Eu não sei que época que foi tratado aquele filme, a época da igreja, né? Mas é aquilo ali mesmo. O filme Alexandria falou. Então a igreja do Oriente, eles não têm imagem de escultura, mas eles têm pintura. Você não vai ver aí, se você visitar lá a igreja da Capadócia, da Turquia, que é chamada igreja... as igrejas gregorianas, né? Você vai ver aquelas imagens pintadas. São aqueles desenhos daquelas... As mulheres, principalmente, que eles pintam, aquele narizinho, assim, aquele nariguinho, bicudinho, parece um passarinho, né? É o desenho deles. Então, para eles não era pecado o desenho pintado, mas era pecado a imagem. Esse foi um dos motivos que teve esse racha. Mas o principal motivo do racha foi porque é o seguinte. Vocês se lembram onde era a principal igreja, congregação da igreja cristã na época de Jesus, que assim que Jesus morreu e ressuscitou, onde que era a principal igreja? Jerusalém. Depois passou para onde? Antioquia, onde foram primeiramente chamados pela primeira vez cristãos. Mas aí por questões políticas, era a igreja principal, Antioquia.
Mas por questões políticas, porque o Império Romano, a sede era em Roma, o bispo de Roma acabou sendo o principal. E dali, a partir do ano 325, 380 e pouco, quando Teodósio bateu o martelo e assinou que o cristianismo agora é a religião oficial do Estado, os bispos lá de Antioquia ficaram largados para as baratas. E o que era de Roma, que era uma cidade satélite na época, agora é o top, porque está perto do imperador. Então começou aquelas briguinhas de ego. Começaram as briguinhas de ego. Entenderam? E em 1050 vai estourar. Aí o pessoal lá do Oriente começaram com umas coisas meio esquisitas também. Eles começaram a ensinar o monofisismo. O que é monofisismo? Eles começaram a ensinar que Jesus era só Deus, não tinha corpo humano. Já tinha um monte de heresia aí a respeito disso. Um dizia que Jesus era só espírito, outro que Jesus juntou o corpo com o espírito e deu uma terceira matéria que é corpo misturado com espírito, uma coisa etérea, né? Aí teve outro que diz, não, ele era corpo, sim, mas quando ele foi batizado, a pomba pousou nele, ele se transformou em Cristo, e quando ele disse, na tua mão entrego o meu espírito, o Cristo saiu dele. Aí tem outro que diz que não era Pai, Filho e Espírito Santo, é um só Deus, uma hora ele aparece como Pai, outra hora aparece como Filho, outra hora aparece como Espírito Santo. Aí o unicismo. Então são zilhões de seitas que apareceram. E a Igreja do Oriente, eles começaram a ensinar o monofisismo, que é que Jesus só tinha a natureza divina. E começou a confrontar com Roma que não, ele era homem e era Deus também. E né? Apesar de já termos ali o credo de Nicéia, e temos também o credo do Atanásio, né, que já fala sobre isso daí. Aquele Ário lá da... O Ário também é outra heresia. Tem também com Jesus, né? Que Jesus não era Deus, né? Isso aí. Entenderam então por que não podia imagem? Sim. Então tá. Então por isso que as casas... Ah, mas então as crianças não brincavam de boneca? Tem boneca sim, porque em escavações foram encontrados bonequinho. Só não foram encontrados carrinho Hot Wheels, né? Mas foi encontrado carrinho de carrocinha, tinha cavalinho. Criança é criança. E os pais faziam. Porque, geralmente os pais eram artífices, eram carpinteiros. Não tinha torneiro mecânico, fresador. Era tudo na mão. Bonequinha, fazia de pano ou alguma outra coisa, de madeira, né? Só Jesus tinha. Assim, aparecia, né? O mobiliário... Oi? Jesus fazia assim, aparecia mesmo. Como é que eram feitos os tijolos? Eram feitos de barro, né? Às vezes eles misturavam cinza. E era muito comum nesses lugares que tinham um vulcão, eles misturavam cinza de lava, que funciona como cimento, tá? Essas cidades que são cidades, por exemplo, essas cidades, países, né, praticamente, da Polinésia, que são dentro de uma ilhas vulcânicas, você pode ver que, eu já tive a oportunidade de ir lá em Cabo Verde, em São Tomé também, lá são ilhas vulcânicas que a cidade ela é formada, os tijolos são feitos com lava. Eles ralam a lava e fazem tipo um cimento daquilo ali. Fica forte a beça. E é tudo a mesma cor, aquela cor cinza, meio marrom assim, né? Então é natural isso. E às vezes eles misturavam cinza no tijolo também para reforçar. A argamassa empregada para assentar os tijolos era o barro. Também, contudo, as pessoas de posse utilizavam uma mistura de areia, cal ou até gesso. Você sabe que quem inventou o concreto foram os romanos, né? Eles que inventaram o concreto. Aquelas construções estão em pé até hoje, é porque, graças, primeiro, à técnica, né, de construção em arco, foram eles que aperfeiçoaram isso, o arco. Até Jesus falou sobre a pedra angular. A Bíblia fala sobre pedra angular, né? É aquela pedra que dá sustentação no arco. Pedra de esquina, que é tipo uma pedra que é colocada na ponta do pé direito lá, né? Pedra central, né? Então os camaradas já tinham técnicas.
A maioria das casas tinha uma aparência bem prática, sem muitas peças de mobília e a atravancar o aposento. Então não tinha muita coisa para você tropeçar. De vez em quando você encontrava um banquinho no meio do caminho para acordar cedo e dar-lhe com o dedinho, né? Até mesmo tamborete simples de 3 pés era uma raridade. Quando Jesus celebrou a Páscoa com os discípulos, a ceia, né? Pode ter sido bem diferente do que do quadro pintado por Leonardo da Vinci. A cena, quer dizer. O quadro do Leonardo da Vinci, que está lá Jesus numa mesa, todo mundo sentado num banco, não era assim. Tá? Aquilo ali foi uma concepção dele. E tem gente que faz daquele quadro verdade absoluta. Esses quadros são concepções do artista. Não quer dizer que era daquele jeito. Alguns até podem pintar uma certa realidade, mas não é o caso ali. Inclusive, Jesus não era loirinho daquele jeito, não. Nem tinha olho azul. Comia com a mão. Não, duvido que ele falou que é isso. Não. Jesus não era loiro. Ele era moreno. Com certeza. Né? Não tem como esse daqui, da onde ele nasceu. Ó, Sol direto, né? prosseguindo. Estou na página 19, acho que é agora. 22. Agora 22. Como é que eram as camas? Agora passei para 22 aqui já. Só não falou a quantidade de peças da mobília. Falei, pô. Mobiliário aqui, ó. A quantidade de peças de mobília do aposento. Ah, tá, desculpa. Dependia das condições. A quantidade de peça da mobília do aposento dependia das condições econômicas da família, bem como do gosto de cada uma. Então, se a pessoa fosse mais abastada, teria mais móveis. Não mudou muito. Certo? E para a gente finalizar, que eu já vou passar aqui a questão dos grupos para vocês. A cama. A concepção de cama que a gente tem hoje não era daquele jeito, tá? Tinha camas parecidas com aquelas lá. Tinha tipo de uma liteira, né? Que era algo de lona, tipo um estrado apoiado em 4 pés. Poderia ser alguma coisa escavada em pedra ou alguma coisa em pedra com um acolchoado por cima. Era uma coisa bem rudimentar, tá? Não é que tinha sofazinho com 3 bracinhos, não tinha nada disso aí não. Agora tem até esticador de pé, né? Não tem essas coisas não. Então as camas que normalmente eram um colchão ou então esteiras ou peles de animais. Em geral, eram enroladas todos os dias pela manhã e colocados no canto da parede. Então, geralmente é igual uma tenda. Quem já visitou uma tenda ou já viu tenda de beduíno é assim. Durante o dia ela fica aquele espação no meio, botam as coisas principais. As refeições são feitas no meio, no chão, sentados. Na hora de dormir, recolhe tudo, limpa ali e deita ali, bota os acolchoados e todo mundo dorme. Bem prático. E prático. Enrolou, bota no canto, no outro dia a mesma coisa. Jesus falou, botou a cama e anda, enrola a cama e fala. Era uma esteira. Era uma esteirinha, com certeza. Nos dias de Cristo, porém, estavam começando a aparecer as camas com estrados de madeira, né? Não, mas continuava tendo esteira. Nos dias dele. Não é que mudou assim. Não, até hoje tem esteira, pô. Até hoje eles A incidência, né, pode ter diminuído. Jesus, como era um baita carpinteiro, fez uma cama de ouro, né? Top, né? Não se utilizavam cobertores, já que as pessoas dormiam com as mesmas roupas usadas durante o dia. Você sabe que uma pessoa, ela tinha uma capa. Essa capa, até a lei determinava que você, se ela estivesse te devendo, você não podia deixá-la sem a capa, porque ela dormia com aquilo, ela tinha que se aquecer com aquilo, a capa. Na hora que a gente chegar no momento das roupas aqui, tinha tipo uma camisola que a pessoa botava, era igual hoje, né? Botava a camisola, depois botava a capa, que era uma capa com a qual ele dormia. Então, ele dormia enrolado com aquilo, né? Então, inclusive até hoje, você pode ver
você vê um árabe andando no deserto, fala, cara, como é que esse cara não morre cozido com essa roupa aí? Ele está muito mais refrescado lá do que nós, né? Está muito mais confortável do que eu de camiseta. Aquela roupa toda lá impede que aquele calor de fora entre. Ele vai ficar com aquela... Claro, vai esquentar, mas vai ficar muito mais... tipo uma capa térmica ali que não vai deixar... uma camada, aquela camada de ar que fica entre a roupa e o corpo, faz tipo uma proteção, né, para ele. Ok? Os travesseiros que Jesus usou quando dormiu no barco. Aí, os travesseiros que utilizavam feitos de pelo de cabra. Então, quando a Bíblia diz lá que naquela tempestade, Jesus me aparece com uma almofadinha, um travesseiro, dormindo, né? Será que ele já não sabia que ia ter uma tempestade lá? Não sei, né? Mas ele levou o travesseiro. Bom, a gente tem que entender o seguinte, irmão. Então, aquilo que ele tinha onde repousar a cabeça, que ele não tinha lugar para dormir. Se ele não tinha uma cama ou alguma coisa, ele andava preparado já. Tirando a casa de praia que pregaram certa vez aí que ele tinha, que não tinha, né? Lá em Safari Mansão. Fala, chefe. 3 suítes. Foi Jesus que levou. Aqui é o almofado. Então, não sei, irmão. Não sei. Mas devia estar lá, né? Não sei. Mas não era comum uma almofada dentro de um barco daquele, né? É algo curioso. No mínimo, curioso. Pastor, eu vi uma mensagem que o camarada que pregou, ele falou que essa almofada era uma veste que Jesus estava dormindo nela, de almofada, que vestiu o Gadareno. Ele estava nu e já aparece vestido. Tá, mas onde você tirou isso? Isso não tem na Bíblia. Não. Isso foi ele que falou, né? Não, ele fez o comentário dele. Pô, aí é demais. Não era uma almofada em si, era uma veste que Jesus estava dormindo. E chegou lá, porque quando o pessoal chega, o Gadareno já está vestido. Nada. Alguém ia ficar despido para vestir? Não sei. Jesus já sabia que assim apareceu uma roupa no... Na próxima aula a gente continua a partir do quintais sem muro. Agora anotem aí. Anotem aí a próxima aula a partir do quintais sem muro. Agora anote os grupos aí. Já tem grupo feito aqui? 4 grupos tem? Já tem grupo feito aqui? Quantos grupos tem? 4 ou 5? 4 grupos? Não estou dizendo quantas pessoas por grupo, estou dizendo quantos grupos tem. É 5, né? Foi... Última vez que vocês apresentaram, quantos grupos apresentaram? Faz tempo. Vamos fazer um grupo de 4 grupos com... Aí bota não sei quantos alunos tem. Vamos fazer 4 grupos aí, tá? Anotem aí, grupo 1. Quem vai ser o líder do grupo 1? Quem é do grupo 1 primeiro, que já tinha feito aí? Anota aí, Marisa. Você e seu grupo. Vocês vão falar sobre... Ó, se quiser anotar no livro aí, é da página 148 até a 185. Vocês vão falar sobre as profissões, a escravidão, os pobres e depois agricultura e pecuária. É, da 148 a 185. Vocês vão apresentar e nós vamos fazer as considerações. Não é que vocês vão falar, acabou a aula. Depois nós vamos acrescentar, vamos ver o que alguma coisa foi falada que não está dentro. Tá? Próximo. Cadê o segundo grupo? É lá. É da página 229. Vamos falar sobre a ocupação romana até a importância da sinagoga. Não quer dizer que eu não vou falar isso aqui depois, tá? Nós vamos considerar isso aqui tudo. Mas eu quero ver vocês, quero ver o desembaraçamento de vocês aí. Claro, pô. Então, a ocupação romana até festas religiosas. Terceiro grupo, cadê? Os hereges. É do capítulo 21, música.
até preconceitos e conflitos sociais. Pô, aqui vai ser bom, hein? Vai falar dos samaritanos, né? Os funerais. Quantos dias demorava um funeral? Quantos dias demorava um luto? Isso é importante. 290. Próximo grupo. 4. Até onde, pastor? Pessoal. É da página 21 a nossa. Capítulo 21. Não. Do 21 até o capítulo 24. E o último grupo vai falar o 25 e o 26. Capítulo 21 26. É. Capítulo 21 ou 24. Crimes e castigos e sobre os esportes. Isso eu não estudei ainda. Ô, professor, que capítulo é esse que o senhor está falando? Do livro. O 25 e 26 falando sobre as avidas e esportes. Não tem só uma Avenida em barracas. Não. Ô, professor, pra ver o capítulo. Conversa com o professor aqui, vai pescar. Só a gente ainda não fez. Não é página não, Capítulo. É no índice do livro. não é nas páginas não. Cadê? 21. Não. 25 26. Tá bom, agora Professor, nossa, aí não pegou aqui. Vai falar aqui também? O 24 fala também? Começa aqui, ó. Qual que é A o seu? música, 21, a música. Só são 4? Começa a música. Sim. Aí fala também o. Então fala o 24 todinho também. Pra 21 ou 24? Então vai até. Fala até o 23. Até o 23. Ó, o seu grupo. É. Uma correção aqui, ó. Esse grupo aqui até o capítulo 23. Quem é aqui? Vocês é o 24, 25, Capítulo 21 ou 23. Páginas. Tá aumentando. Mas senão vai ficar só dois. Primeiro grupo. Pastor, mas já é mais que grupo. Tem mais grupo aí, ó, nós temos o nosso aqui. Então, Nós temos Professor, mas eu acho que tem gente que faltou. vocês ficaram sem? Ah, então vocês agregam quanto grupo? Você vai deixar 4. Primeiro grupo. Rodrigo ali é águia. Preconceitos e conflitos sociais. Crimes e castigos sobre as separa por igual para cada um pegar uma parte. São 1, 2, 3, 4, são 5. Ó, a partir da... Acho que da terceira, da quarta aula já vai ser um grupo, tá? Porque a última aula é prova. A gente faz um apanhadão geral, tá? Eu vou dar a primeira, a segunda, a terceira, talvez a quarta. Vou ver se der para chegar até onde eu quero, até a quarta. Da quarta para frente, vocês vão dar a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. E a oitava. Não é para chegar aqui, acabou. Não. Não, tem que falar no mínimo umas Aula. Tem que dar aula. Cada um fala uma parte, né? Não é 10 segundinhos e falar que acabou. Não. Então preparem, estudem, né? A gente vai fazer a consideração, vamos estar aqui cooperando, trazendo mais informações, além daquilo que vocês falaram. Vocês não vão dar aula no meu lugar, vocês vão me ajudar. Ok?
Dito isto, finalizamos então a nossa primeira aula de cultura judaica.